E aí, curioso e curiosa, tudo beleza? Hoje nós vamos falar sobre as leis na Bíblia, mas antes, inscreva-se no canal, dê o seu joinha, dê a sua curtida e compartilhe para mais pessoas ficarem sabendo do assunto. Vamos pro vídeo! É importante você entender que as leis, de um modo geral, são benéficas. Por exemplo, as leis de trânsito, elas servem para organizar e otimizar as vias públicas. As leis do condomínio interno servem para melhorar a relação dos condôminos. Ou seja, as leis no geral têm uma finalidade positiva. Sem elas, tudo seria uma bagunça. Cada um faria as coisas do jeito que bem entendesse, sem nem se preocupar com o bem-estar dos outros. Da mesma forma, Deus estabeleceu leis, umas que nós temos que seguir até hoje e outras que foram dadas para um povo específico em um determinado ponto da história. Vamos ver na Bíblia alguns tipos de leis. Nós encontramos basicamente 4 tipos de leis na Bíblia. As leis civis e leis de proteção para reger a nação de Israel, Êxodo 21 a 22. As leis cerimoniais, envolvendo sacrifícios e ofertas de animais específicas para o santuário, Levítico do 1 ao 4. As leis de saúde para felicidade e bem-estar do ser humano, Levítico 11. E a lei moral, que expressa o caráter de Deus, conhecida como Lei dos 10 Mandamentos, escrita pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedra. Êxodo 20, do 3 ao 17 e Êxodo 31, 18. Desses 4 conjuntos de leis, existem 2 que nós não precisamos mais seguir. O primeiro são as leis civis, pelo próprio nome já diz, são leis dadas ao próprio país de Israel. Por exemplo, as leis aqui do Brasil não servem para os Estados Unidos e nem as leis da Rússia servem para a China, pois cada país tem a sua própria lei. Da mesma forma era o povo de Israel. O povo de Israel tinha suas próprias leis e essas leis nós não precisamos seguir, pois não faz parte da nossa cultura, do nosso país. E a outra lei que nós não precisamos mais seguir é a lei cerimonial, que estava relacionada ao santuário terrestre daquele tempo. E com a morte de Cristo, essa lei foi abolida, pois a lei cerimonial dava ordem para a matança de cordeiros para a remissão dos pecados. Então as pessoas que pecavam, que eram todas as pessoas, levavam cordeiros e animais para o santuário e o sacrifício desses animais servia para perdão dos próprios pecados. Mas como Jesus morreu por nós na cruz, ele se fez Cordeiro de Deus para perdão de todos os nossos pecados. É por isso que hoje nós não precisamos mais matar cordeiros, sacrificar cordeiros lá no santuário para pedir perdão dos nossos pecados, pois o sacrifício de Jesus foi suficiente para perdoar todos os pecados da humanidade. Por isso, a lei cerimonial foi abolida. Nós comprovamos isso em Efésios 2,15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Entenda que essa palavra ordenanças nos 2 versos refere-se justamente à lei cerimonial de sacrifício de cordeiros. E as outras 2 leis que não foram anuladas e que nós temos que seguir até hoje são as leis de saúde, pois o nosso corpo físico precisa dos mesmos cuidados de sempre, na verdade até mais. Então, se o povo não podia comer um determinado tipo de alimento naquela época, por que podemos comer hoje? O mesmo alimento que fazia mal antes não faz mal hoje? Claro que faz. Então eles estão vigentes, temos que cumprir. E o outro conjunto de lei que está vigente, que precisamos cumprir, é a lei moral, que são os 10 mandamentos. Não penseis que vim revogar, abolir a lei ou os profetas. Não vim para revogar, abolir, vim para cumprir. E Jesus obedeceu os 10 mandamentos aqui na terra. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Uma pergunta para você: se eu tenho fé em Cristo, isso significa que eu não preciso obedecer os mandamentos? Vamos ver na Bíblia. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Jesus espera que você e eu guardemos os mandamentos dele. Aquele que diz que permanece nele
esse deve também andar assim como ele andou. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. De tudo que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Então, meus queridos, a Bíblia é clara em dizer que aqueles que amam a Deus devem obedecer os seus mandamentos. É a mesma coisa dos pais. Se você diz que ama aos seus pais, isso não é o suficiente. Para você demonstrar que ama eles, você precisa obedecer a eles, respeitar, ser um bom filho. Do mesmo jeito com Deus, não basta você dizer que ama a Deus. Para você demonstrar que você ama a Ele mesmo, você tem que obedecer aos 10 mandamentos e toda a recomendação que a Bíblia dá sobre os demais assuntos. Em Salmos capítulo 19, do 7 ao 11, diz que a lei do Senhor, os 10 mandamentos, é perfeita, restaura a alma, dá sabedoria aos simples, alegra o coração, ilumina os olhos e há grande recompensa para que os guardam. Por fim, eu quero me esforçar para guardar os 10 mandamentos e demonstrar o meu amor a Deus sendo obediente. Desejo que você obedeça a lei em reconhecimento ao amor e cuidado de Deus por você. Assim como o pai ou a mãe que impede os seus filhos de colocarem o dedo da tomada para não levarem um choque, do mesmo jeito é Deus. Deus estabelece os 10 mandamentos que nos proíbem de fazer algumas coisas para o nosso próprio bem. E os 10 mandamentos não são impossíveis de guardar. Na verdade, são mandamentos, leis de amor a Deus e de amor ao próximo. Se você guarda os 10 mandamentos, é porque você tem amor. Leia a Bíblia, estude, pesquise, seja curioso, pois a curiosidade salvou o gato. Qualquer coisa, conte comigo. E não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir e de compartilhar para mais pessoas saberem sobre esse assunto. Até mais!